notável superpotência, cujas legiões de guerreiros conquistaram terras vastas, e onde um homem triunfou e chegou a ter o controle máximo. Um homem cuja morte mudaria a história. Júlio César, um gênio e talvez o maior general de todos os tempos, foi morto em público no Senado romano. Durante séculos, ninguém pôs em dúvida as circunstâncias de sua morte. Mas agora, mais de 2000 anos depois, um importante investigador italiano analisou os documentos históricos e reabriu o caso. Utilizando técnicas de medicina legal do século XXI, ele revisitou os lugares mais importantes. Com maquetes geradas por computador, ele recriou o local do crime. Atento a todos os golpes, ele encenou uma simulação do assassinato. O resultado é surpreendente e revela que a verdade não estava nas mãos dos assassinos, mas sim na mente do próprio Júlio César. Quem matou Júlio César? Roma, dia 15 de março de 44 a.C. Os senadores aguardam o chefe de Estado. Júlio César, o ditador de Roma, o conquistador da Europa. O primeiro item na pauta: assassinato. O general mais inteligente e grandioso da nação chega ao Senado sem seguranças, apesar de todos os avisos. Diante do olhar horrorizado de todos, ele é esfaqueado. O assassinato é rápido, sangrento e público. A identidade dos assassinos é evidente. Mas será que os famosos conspiradores Bruto e Cássio realmente planejaram a morte de César? Ou teriam sido apenas agentes de uma mente por trás de tudo? Por mais de 2000 anos, o caso ficou esquecido e foi matéria apenas de historiadores e dramaturgos. Mas um homem não está disposto a acreditar que a versão divulgada dos fatos seja verdadeira. O coronel Luciano Garofano é um dos maiores investigadores que atuam entre os Carabinieri, a Polícia Federal Italiana. Nos últimos 25 anos, Garofano usou a ciência forense para resolver os mais terríveis crimes da Itália e conseguiu prender diversos chefões da máfia no país. Agora ele está no coração de Roma para investigar o assassinato político mais famoso da história antiga, o de Júlio César. O assassinato de César é um caso especial. É um grande desafio, mas eu sei que podemos usar estratégias da ciência forense para tentar achar uma solução e desvendar por que ele foi morto. Garofano começa a investigação com uma verificação detalhada dos últimos registros da vida de César. Fiquei fascinado para saber como as pessoas organizaram um assassinato desses contra um gênio, contra alguém que controlava tudo ao seu redor. Nascido no ano 100 a.C., Júlio César cresceu na fase decadente da República Romana. Num estado dominado pela Guerra Civil, ele parece ter notado desde muito pequeno que Roma precisava de um líder forte. Sua ambição pessoal passou a ser tornar-se esse líder. César acabou se transformando num militar brilhante. Suas conquistas ampliaram as fronteiras de Roma, que chegaram ao extremo oeste do continente europeu.
Ele era um general popular que nunca perdeu uma batalha. Mas sua obsessão em se tornar o líder supremo de Roma causou uma guerra civil e despertou a hostilidade das antigas famílias aristocráticas de Roma. Segundo um grande especialista revelou a Luciano, a ascensão de César ao poder foi meteórica. César foi uma das pessoas mais ambiciosas da história. Ele era mestre na política da manipulação, alguém que começou praticamente do nada. Ele era de uma família antiga e famosa que já não tinha tanta importância. Mas criando conexões pelo casamento, sendo impiedoso o tempo todo e também contando muito com a sorte, ele conseguiu chegar ao topo da carreira. Um homem de energia inesgotável e libido incontrolável, César também escrevia muito, ressaltando as suas conquistas. Em toda a sua vida, ele glorificou sua imagem e escondeu um problema que poderia destruí-lo. Um tipo de epilepsia, transtorno que Shakespeare chamava de doença da queda. Pouco antes de sua morte, César, com 56 anos, foi proclamado ditador perpétuo de Roma. Ele vivia aqui, bem no centro do Fórum, o núcleo político, religioso e legal da República Romana. Dando sequência à sua investigação com técnicas forenses modernas, Luciano sai de seu local de trabalho e vai identificar o lugar onde César morreu, o local do crime. Qualquer investigação começa no local do crime. Nesse caso, existem dúvidas sobre o local do assassinato. Há quem diga que César foi morto no Fórum Romano, mas ele não foi assassinado lá. César foi assassinado no pórtico de Pompeu, que ficava ao lado do Teatro de Pompeu, local onde o Senado se reunia. Por quê? O Senado tinha sido incendiado. Havia um projeto pronto para reconstruir o Senado, mas as instalações no Fórum ainda não estavam recuperadas. Então o Senado se reunia em outro lugar e naquele dia a reunião aconteceu no pórtico de Pompeu. Para identificar o local do crime, Garofalo chamou Joe Crowley Quinn, historiadora e especialista no layout da Roma Antiga. Coronel Garofalo. Oi, Joe. Muito obrigado por ter vindo aqui. Ela vai levar Luciano a um lugar onde ficava o antigo teatro. Você não está muito longe do local. Aqui ficava o Teatro de Pompeu. Dá para ver pela curvatura dos prédios que ali ficava a plateia. Mas era um complexo muito grande. O palco era do tamanho de um campo de futebol. E segundo os especialistas, este complexo de grandes proporções era capaz de comportar até 40 mil pessoas. O mapa de ruas ainda mantém um formato que lembra o desenho do Teatro de Pompeu. Mas Luciano descobre que César foi morto do outro lado do complexo. Ele acompanha Joe e atravessa um dos diversos cruzamentos de Roma. Mais de 2000 anos atrás, este era o limite leste do complexo do Teatro de Pompeu. Num local hoje ignorado pela maioria dos romanos e fechado ao público na sede provisória do Senado, César foi assassinado a sangue frio. Você pode ver ali atrás das ruínas da sede do Senado uma parte do pórtico. Ali os senadores devem ter ficado horas esperando naquela manhã dos idos de março. Luciano filma o local do crime, porque isso ajuda no estudo do caso. Eu fiquei espantado ao ver que o local do crime, após mais de 2000 anos, ainda estava lá. Com maquetes feitas por computador, Luciano tenta visualizar a parte interna da sede do Senado, onde até 900 senadores teriam esperado César. Eu me pergunto quantos deles
estavam diretamente envolvidos no assassinato. O local do crime revela a Luciano um pouco do impacto e da confusão que devem ter envolvido o assassinato. Agora, Luciano quer saber o que aconteceu com o corpo e o que isso poderia revelar sobre a morte de César. Sabemos pela análise dos registros históricos que o corpo não estava no local do crime. Precisamos questionar por que e como isso aconteceu e para onde o corpo foi levado. Nos registros antigos, Luciano descobre que horas depois do assassinato, o corpo de César foi levado para a casa dele. Pouco depois, foi feita uma autópsia. Será que isso basta para revelar os detalhes periciais e permitir que Luciano descubra que matou César? Estamos nos dirigindo ao local onde César morava, o domus público, onde também morava o sacerdote. Na tentativa de esclarecer o assassinato de Júlio César, o investigador Luciano Garofano tem acesso ao local onde ficava a casa de César, identificado recentemente bem no centro do Fórum Romano. Talvez seja aqui. É por aqui. Sim, vamos descendo. São ruínas muito complexas. Estamos do lado de fora da casa. É difícil distinguir a parte interna da externa. Claro. Infelizmente. Sim, claro. Luciano imagina se está pisando no local exato em que aconteceu a primeira autópsia de que se tem notícia. Segundo o historiador romano Suetônio, a autópsia foi feita por um médico chamado Antícius. Um bilhete foi encontrado nas mãos de César. Um aviso sobre a conspiração contra ele, que vai se tornar uma prova fundamental no momento mais adiantado da investigação. O que impressiona Luciano é uma incrível revelação da autópsia. César havia sofrido 23 punhaladas. Mas, segundo Antícius, apenas uma havia sido fatal. Alguma coisa não está fazendo sentido. Por que tantos ferimentos haviam causado tão pouco estrago? Será que isso poderia indicar o número de agressores de que César foi vítima? Luciano decide voltar ao laboratório para fazer as simulações do assassinato e da autópsia. Ele quer descobrir como César foi morto e quantos foram seus agressores. Luciano chama o especialista em medicina legal Roberto Teste para ajudá-lo na análise dos ferimentos de César. E que arma você acha que foi usada? Bom, esta aqui é uma adaga romana. Interessante. Sim, ela é bem parecida com a arma que foi usada contra César. A partir dos registros históricos, eles criam um modelo por computador para avaliar a sequência de ferimentos. Sabemos que o primeiro golpe foi justamente na região do pescoço e do ombro. Desse jeito. Esta não é uma região vital. Roberto sabe, graças à autópsia, que a segunda punhalada foi a que causou a morte. César virou para o agressor, mais ou menos dessa forma. E o segundo golpe, que foi fatal, foi na lateral das costas, bem aqui. Certo. Esse foi o segundo agressor. Foram duas pessoas. Roberto conseguiu confirmar o local do segundo golpe e por que foi fatal, mas não pôde tirar nenhuma conclusão a respeito dos responsáveis. O golpe à direita. Bem aqui. Luciano sabe pela descrição que Plutarco fez do assassinato que cada um dos conspiradores concordou em apunhalar César pelo menos uma vez, como se fosse um crime da máfia, um gesto simbólico da responsabilidade de cada um deles.
Segundo Suetônio, havia mais de 60 conspiradores, mas os registros da autópsia indicam que foram 23 ferimentos. O pescoço não foi atingido. Por que tantos senadores deixaram de golpear o ditador como haviam prometido? Para responder, Luciano decide fazer uma série de reconstituições dinâmicas. Então eu vou escolher as pessoas para golpear César. Você e você, está bem? Muito bem. César, por favor, entre no local. Nesse tipo de caso, normalmente usamos reconstituições para entender melhor o tipo de organização e quantas pessoas estariam diretamente envolvidas. Luciano decide começar com 23 agressores, um para cada ferimento. Como aconteceu no Senado, todos cumprimentam César antes do ataque. César é o que está de branco. Parem aí, está ótimo. O resultado foi um caos, uma confusão. Luciano conclui que seria quase impossível que 23 pessoas atacassem um único homem ao mesmo tempo. Ele sabe que o número de ferimentos normalmente é causado por poucas pessoas que golpeiam diversas vezes. A média nesse tipo de crime pode ser de 40 a 60 ferimentos. Isso é muito importante porque indica que a ação foi rápida. Luciano faz mais uma reconstituição, mas agora com 11 homens. Parem! Os agressores mataram César, mas Luciano percebe que havia muito mais ferimentos do que os 23 citados na autópsia. Mas as fontes disponíveis só descrevem 5 ferimentos. Isso poderia ser um indício? Espere um pouco. Luciano decide fazer mais um experimento com apenas 5 homens. Preste atenção, é a última simulação. E vamos usar apenas 5 pessoas para golpear César, está bem? Fiquem parados. César, entre, ok? Podem se cumprimentar. Cumprimentem-se. Parem! 5 agressores, todos com acesso direto à vítima. Agindo rapidamente, 5 homens poderiam desferir 23 golpes. Acho que o número de pessoas que atacaram César diretamente foi de 5 a 10, não mais. Se foram tão poucas pessoas, o que os outros conspiradores fizeram? Luciano identifica semelhanças com o crime da máfia. Eu acho que o assassinato de Júlio César foi um crime bem organizado. Cada pessoa tinha uma tarefa específica. Quando um conspirador deu o sinal, é provável que os outros tenham controlado o restante dos senadores, o que teria sido vital, uma vez que 300 senadores haviam sido recentemente nomeados pelo próprio César. Sem interferências externas, um pequeno grupo de assassinos conseguiu se aproximar. Parem! Mas a autópsia identificou apenas um golpe fatal. Por quê? O mais provável é que, naquele momento, aqueles homens estivessem com muito medo e também estavam furiosos. Então, é provável que eles conseguissem desferir os golpes com precisão. Provavelmente foram apunhalando e esperando que desse certo. Como era de se esperar, nenhum relato histórico identifica o autor do golpe fatal. Mas os registros revelam quem eram os líderes da conspiração. Agora, Luciano precisa descobrir quais foram os motivos.
Para identificar o assassino de César, Luciano volta às ruas de Roma e vai ao Monte Capitólio, onde fica o mais antigo local religioso de Roma. Ele leu em textos antigos que os assassinos vieram para cá após matar César, exaltando seu crime e fazendo declarações de liberdade. Mas por que a elite aristocrática da cidade queria se ver livre de César? Para responder isso, Garofano volta ao Fórum, onde César comandava a vida religiosa, militar e política de Roma. Aqui, uma prova material da ambição sem limites de César continua de pé. A rostra, a plataforma dos oradores. É importante entender que esta era a nova rostra de César, terminada meses antes da morte dele. É interessante notar que ele fez a obra aqui, de frente para o Fórum. Pela primeira vez, a rostra não fez parte do mesmo complexo do Senado, que ficava ali. O que César fez, de certa forma, foi tirar a execução política das mãos dos políticos e aristocratas e trazer diretamente para o povo no Fórum. Luciano compreende que a imensa popularidade de César junto ao povo enfurecia os aristocratas que vinham governando Roma havia quase 5 séculos. A divisão que dominava a elite romana era a divisão do poder. A ideia de César era esta: eu sou o general mais brilhante e grandioso e devo ser o líder da república. Quando surge um César que pretende ser o líder absoluto, ele certamente não quer dividir o sucesso. Se você perguntar se as pessoas gostam de César, é evidente que vão odiá-lo. Idolatrado pelo povo graças à sua generosidade, César era odiado pela aristocracia. Mas Luciano descobriu que apenas um senador que tivesse ligação pessoal com César poderia planejar o assassinato. Ele leu em Plutarco que a conspiração começou com o senador Caio Cássio Longino, um jogador de temperamento forte. Na guerra civil que levou César ao poder em Roma, Cássio defendeu o lado errado. Ele esperava ser executado, mas em vez disso, César o perdoou e o promoveu. O tiro saiu pela culatra. Desde muito pequeno, o problemático Cássio não tinha simpatia por homens poderosos. Cássio devia sua vida e sua posição a César, e por isso odiava o ditador. Quando César se recusou a promover Cássio novamente, os problemas se agravaram. Luciano lê que Cássio começou a planejar o assassinato. Para que seu plano desse certo, ele precisava contar com pessoas importantes. Cássio recorreu a um outro homem que havia sido perdoado por César depois da Guerra Civil. O homem cujo apoio garantiria a conquista do Senado e transformaria o crime num ato de patriotismo. Era o cunhado de César, o senador Marco Júnior Bruto. Ele descendia do rebelde mais famoso de Roma, chamado Lúcio Bruto, e que quase 500 anos antes havia fundado a República, expulsando o último rei de Roma. Se Cássio era impulsivo, Bruto era calmo, prudente e reservado. Era um pensador. Considerado um homem honrado e dono de uma moral inquestionável, Bruto era um homem obcecado por detalhes. Ele não se apressou ao analisar todas as possibilidades. Deveria matar César pelo bem da República? Luciano se pergunta se essa decisão não foi ainda mais difícil por causa da relação pessoal de Bruto com César. Casado 3 vezes, César era um mulherengo incurável. Segundo o historiador Suetônio, ele se deitava com as mulheres mais lindas de Roma, inclusive a mãe de Bruto, que talvez tenha sido o maior amor da vida de César. Durante toda a sua vida, Bruto foi perseguido por boatos que questionavam a sua ascendência. E afirmavam que ele era filho ilegítimo de César.
O próprio César reforçou essa suspeita quando concedeu a Bruto honrarias e promoções. Luciano se pergunta o que teria movido Bruto: os boatos ou as questões públicas teriam pesado na balança. Logo depois que Cássio chamou Bruto para participar do complô, inscrições anônimas começaram a aparecer em Roma, conclamando Bruto a se rebelar como seu ancestral contra a tirania. Onde você está agora, Bruto? Se ao menos você estivesse aqui. Bruto, você está dormindo? Para eles, era um ultraje imaginar que continuariam presentes no Senado e teriam de se submeter a um tirano como César, teriam de se calar. Teriam de agradar a César. Para eles, a vida não valeria a pena se tivessem de fazer isso, e Roma não teria mais a sua grandeza histórica. Não seria mais a Roma que eles amavam. Como Cássio e Bruto conseguiram apoio para a trama para matar Júlio César? O investigador Luciano Garofano continua o seu inquérito. A experiência ensinou a ele a importância de investigar a vítima tão minuciosamente quanto o assassino. Nos documentos antigos, Luciano descobre o que parece uma provocação explícita do próprio César. Um acordo que ajudou a colocar o Senado contra César e que também colocava em dúvida o estado mental da vítima. No local em que tudo aconteceu, Luciano procura recriar os eventos em sua mente. Semanas antes de morrer, César foi visitado por uma delegação de senadores. Eles foram conceder a César o único título superior ao de ditador. Ele foi considerado um deus vivo. César reagiu à homenagem com um insulto inimaginável. Quando uma delegação de senadores foi falar com César para informar que ele tinha sido deificado, ele cometeu a gafe imperdoável de ficar sentado. Ele não se levantou para demonstrar respeito pelos senadores. Seria como não beijar o anel do chefão da máfia. Isso foi extremamente ofensivo para o Senado, cujos membros acharam que César não demonstrava respeito. O fato de César não ter levantado acabou favorecendo Cássio e Bruto. A conspiração ganhou força. Mas será que os senadores não entenderam? Um documento pouco conhecido do estudioso judeu revela uma explicação surpreendente para a conduta de César. César disse que não se levantou porque estava com diarreia, e se levantasse seria uma cena de proporções grotescas inimagináveis. Seria verdade? Ele estava doente ou seria só uma desculpa depois que ele percebeu que sua arrogância tinha ido longe demais? Em outra versão da história contada por Plutarco, Luciano descobre uma pista um pouco ambígua. Segundo Plutarco, além de César não se levantar diante do Senado, ele teve um ataque. Depois de quase desmaiar, César puxou a capa, descobriu o pescoço e gritou: "Matem-me agora! Não resistirei! Matem-me agora! Não resistirei!" Segundo a versão de Plutarco, César atribuiu o incidente à sua doença, a epilepsia. Mas o termo epilepsia pode englobar diversos tipos de manifestações. Luciano vai até a Escola de Medicina de Harvard, onde o psiquiatra legal Dr. Harold Bernstein ajuda na investigação. Ok, vamos lá. A epilepsia é um problema no ritmo elétrico do cérebro. O transtorno de consciência que decorre disso é terrível para os portadores da doença.
Luciano, você conseguiu reunir um rol impressionante de indícios. Sim. Luciano apresenta o arquivo sobre César ao Dr. Bernstein. Agora ele quer saber se um ataque epilético pode ter afetado César no dia em que ele não se levantou diante dos senadores que o homenageavam. Foi aqui que ele não se levantou e humilhou os outros? Isso mesmo. É isso que nós queremos entender agora. Será que as duas explicações para o mesmo incidente, uma indicando diarreia e a outra mencionando epilepsia, podem ajudar o Dr. Bernstein a chegar a um diagnóstico específico? A área que você vai observar comigo é esta aqui, o lobo temporal do cérebro. Sabemos que Júlio César estava com o intestino solto no dia em que não se levantou. Também sabemos que ele estava quase desmaiando. Juntando as duas coisas, podemos pensar em epilepsia no lobo temporal. A sensação de desmaio e o intestino solto indicam a possibilidade de epilepsia no lobo temporal. Será que a síndrome de César era epilepsia no lobo temporal? O diagnóstico coincide com as duas explicações históricas, mas Luciano precisa saber se haveria implicações mais profundas. Isso afetaria o comportamento dele? Sim. Mesmo nos intervalos entre as crises, há alguns sintomas psiquiátricos, como irritabilidade. Pelo que eu entendi, depois que deixou de se levantar de maneira bem exagerada, ele ofereceu o pescoço para que os senadores o matassem. Isso condiz com os efeitos psiquiátricos posteriores a uma crise no lobo temporal. Luciano se pergunta se os excessos historicamente conhecidos de César também seriam explicados por esse diagnóstico. A epilepsia do lobo temporal é uma doença progressiva, ficando pior com o tempo. O que acontece é que ela começa a vir acompanhada de outros problemas psiquiátricos. Por exemplo, se a pessoa tem mania de grandeza, esse traço vai se acentuar. O fato de César escrever o tempo todo, de estar sempre ativo e de buscar o prazer sexual quase que desesperadamente, é condizente com o quadro de alguém que luta contra os efeitos da epilepsia no lobo temporal. Para um homem velho e vaidoso, os tratamentos para o mal, que incluíam amarras e remédios amargos, seriam uma humilhação. Mas perder o controle em público seria realmente insuportável. Luciano conclui que um homem obcecado por sua imagem teria se perguntado o que esperar do futuro. Depois de concluir que a epilepsia de César estava se agravando, Luciano decide investigar os acontecimentos que levaram ao crime. O primeiro imortalizado na famosa peça de Shakespeare foi a recusa de César em ser coroado. Luciano acha que isso demonstra como a epilepsia de César, além de acentuar seu comportamento, também deu início a uma série de acontecimentos que levaram à sua morte. Embora César negasse o desejo de ser rei, começou a adotar os ornamentos da realeza. Ele chegou até a usar as capas roxas tradicionais dos reis. Suas ações contradiziam suas palavras. Ele vestia roxo, colocou a rainha do Egito como sua amante numa mansão na cidade de Roma. Se ela era rainha, ficava muito claro o que ele pretendia. Começaram a correr boatos de que César se casaria com Cleópatra e mudaria a capital para o Egito. Uma coisa que certamente enfurecia a aristocracia era a ideia de se submeter ao governo de um rei. Durante uma das diversas festividades de Roma, ofereceram uma coroa a César. Humildemente, César recusou a homenagem. A multidão gritou, demonstrando apoio. Os senadores sentiram-se insultados. César, sem muita sutileza, continuou recusando a coroa. Ficou claro para os mais informados que era encenação e que ele, na verdade, queria a coroa. Em vez de acalmar os inimigos, César antecipou a ação deles. Na época, segundo Suetônio, a conspiração já envolvia mais de 60 senadores. Luciano quer saber como César não conseguiu desvendar o complô. Ele
ele descobre um outro incidente famoso que confirma sua suspeita. Semanas antes de morrer, César recorreu aos conselhos de um oráculo que afirmou que ele correria risco nos idos de março. Plutarco conta ainda que César chegou a dizer que suspeitava de Cássio e Bruto. Pouco antes de ser morto, César dispensou os seguranças. Foi uma manobra desconcertante, segundo o ex-agente do serviço secreto Timothy McCarthy. Acabou sendo uma atitude insensata que levou à morte de César. Eu não acredito que algum presidente da era moderna que dispensasse os seguranças e corresse esse risco fosse considerado uma pessoa responsável. Será que o maior general de Roma avançou cegamente para uma emboscada? Luciano está prestes a descobrir o aliado mais improvável do assassino. Ao reconstituir os últimos dias da vida de César, Luciano encontra uma pista reveladora. O general tinha planos de invadir a Pérsia. Ele poderia morrer como herói ou retornar invencível. Ao anunciar sua partida, César impôs aos conspiradores um limite de tempo. Eles sabiam que era a sua última chance de salvar o Estado daquele terrível tirano que tentava destruí-lo. Luciano está se perguntando se César estaria obrigando os conspiradores a agir rápido. Ele encontra uma pista importante num dos textos de Suetônio. César chegou a insinuar aos amigos que não queria continuar vivo por causa de sua saúde precária. Portanto, ignorou os avisos. Luciano refaz os últimos passos de César desde sua casa até a reunião do Senado. Embora fossem os idos de março, o dia 15 do mês, que o vidente havia citado, César decidiu prosseguir sem os seguranças. Enquanto isso, no Senado, os conspiradores esperavam nervosos, embora tivessem planejado todos os detalhes. Sem o segurança, César foi parado várias vezes no caminho por pessoas que lhe faziam pedidos. Os pedidos foram entregues aos assistentes de César, exceto um. Segundo consta, um professor grego chamado Artemidoro deixou um bilhete nas mãos de César e disse a ele: leia sozinho e rápido, porque aí estão assuntos de muita importância. Os documentos históricos indicam que César não leu o bilhete. Luciano lembra que o bilhete foi encontrado nas mãos de César depois que ele morreu. Como ele poderia não ter lido? O especialista que ajuda Luciano acha que ele leu. Qual foi o único papel que ele ficou segurando? Aquele papel que informava que ele seria assassinado na reunião do Senado. Será que ele realmente se entregou à morte? Será que ele agiu segundo o desejo inconsciente de morrer? Não. Acho que os indícios revelam um homem muito consciente e muito seguro de que ele seria curado. Quando Luciano volta ao local do crime, a visão que ele tinha de Júlio César já é muito diferente. Será que aquele gênio invencível nas batalhas estava orquestrando sua última investida? Será que ele estava decidido a se entregar à morte? Luciano para um pouco para pensar nos últimos momentos de César. Como ele teria se sentido sabendo que morreria?
Talvez ele não soubesse quando os assassinos atacariam. Segundo consta, quando César reconheceu Bruto, que ele havia tratado como filho, ele disse: "Até tu, meu filho, cresce." Na confusão, alguns conspiradores acabaram feridos. O próprio Bruto sofreu um corte na mão. Consta que Cássio atingiu César no rosto e que Bruto o atingiu na virilha. Ao recordar que os conspiradores correram para as ruas triunfantes, Luciano se pergunta se aquela não teria sido uma vitória sem valor. Teriam eles cumprido o desejo de César? Luciano pensa nos indícios. Ele acredita que Júlio César sabia da conspiração para matá-lo. Ele provocou abertamente os inimigos com ofensas em público e atitudes de vaidade extrema. E estabeleceu um prazo final quando anunciou que partiria para a guerra. Luciano acha que César teve de fazer uma escolha difícil: deixar que a epilepsia lhe roubasse a dignidade que ele havia conquistado com esforço, ou usar os conspiradores para acabar com seu sofrimento. Teria sido o suicídio de um homem velho e doente, ou teria sido mais do que isso? Luciano volta a falar com o psiquiatra para entender o estado mental da vítima. Seria um absurdo supor que César queria usar o plano dos conspiradores para realizar um desejo seu? Ele precisava de um executor. E os conspiradores eram a ferramenta ideal. Pessoas que querem se matar procuram um policial que atire nelas. É chamado de suicídio policial. Nesse caso, em particular, seria um suicídio a serviço de fatores pessoais e políticos muito específicos. Qual seria a intenção de César? Teria sido a morte a última investida de um general brilhante? Estamos falando de um homem que queria conseguir com a morte o que também desejava ter em vida. Ele aspirava à imortalidade. Os dois caminhos para obter a imortalidade seriam nomear seu sucessor, fazer com que seu escolhido fosse de fato o seu sucessor, ou fazer com que sua morte fosse lembrada por toda a eternidade. Será que Luciano vai conseguir provas nos acontecimentos posteriores à morte de César para confirmar essa teoria tão inovadora? Primeiro, ele descobre que César deixou para cada cidadão de Roma dinheiro suficiente para se sustentar por 3 meses. As demonstrações de pesar no enterro de César foram incomparáveis. Normalmente, o corpo seria levado pela família para ser cremado. Nesse caso, a multidão se apossou do corpo, levou-o para aquele lado ali e fez ali mesmo a cremação. As pessoas comuns de Roma se apossaram do corpo que foi cremado no fórum. Foi a primeira vez que alguém recebeu essa honra, e esse fato é lembrado até hoje. Este altar aqui pode marcar o local exato da cremação. Dá para ver ali. Não resta muita coisa, mas as pessoas põem flores e ainda lembram o fato depois de tanto tempo. Não é incrível? Consultando os textos de Suetônio, Luciano também descobriu que Júlio César havia modificado seu testamento. Numa jogada política genial, ele adotou seu sobrinho neto, Otaviano, que se tornou seu filho e, portanto, seu sucessor. Foi uma escolha apropriada. Como seu pai adotivo, Otaviano fez todos os esforços para se tornar o mais poderoso. Em 3 anos, Bruto, Cássio e os outros conspiradores morreram, e muitos foram vítimas das próprias adagas que haviam usado contra César.
O governo conjunto da República seria substituído pelo Império, com a premissa do poder absoluto, em mãos da dinastia de César. Depois de reunir todos os indícios deste caso tão complexo, Luciano ficou surpreso por ter subestimado a astúcia de César. Ele concluiu que César usou os conspiradores para servir aos próprios objetivos. Eu fiz o que pretendia. Agora, me sinto bem mais perto da verdade sobre esse homem extraordinário. Júlio César deixou uma marca indelével na história. Mais de 2000 anos depois, seus feitos militares e seus textos são estudados por quem espera entender o pensamento estratégico do gênio. Mas os documentos não revelam sua estratégia mais grandiosa, o planejamento de seu suicídio. Um plano sensacional para transformar seu assassinato. Com a morte de César, a República acabou. Com seu herdeiro, o Império teve início. Os imperadores fariam uma homenagem eterna ao general, adotando o título de César. Júlio César conseguiu realizar sua grande ambição, a imortalidade. Versão brasileira Clone.